vimos na semana passada um pouquinho desse inimigo público número 1 da família. A gente conhece como a nossa cultura, a cultura contemporânea. Nós também já sabemos que essa cultura, ela é o grande inimigo da família. Essa cultura, ela não é uma cultura, ela não é um inimigo com 2 chifres e rabinho, sabe? No sentido de que ela é o diabo, nada disso. Essa cultura, ela é uma cultura humana. É muito importante a gente entender isso, que essa cultura que nos cerca, no qual nós estamos imersos, essa cultura que nos forma, que coloca em nós as nossas características, é uma cultura humana, irmãos. É atitude humana, é decisão humana, é coisa de homens, né? Apesar dessa cultura estar do jeito que o diabo gosta, ela é uma cultura humana. Ela é rebelião humana. Ela está encharcada disso. No fundo, ela é isso. Ela é atitude humana contra princípios divinos, princípios bíblicos. Isso é importante a gente entender. Nós vimos que essa cultura, ela trabalha da seguinte forma. Ela nos pressiona, ela nos empurra alguns pressupostos. Pressuposto é aquela coisa que a gente tem já dentro de nós, que influencia em todas as nossas decisões. São aquelas coisas que nós temos dentro de nós, aquelas impressões, sabe? Que nos conduzem nas nossas decisões. São coisas que nos fazem entender e atribuir valor a algo, aquilo que é importante, aquilo que não é, aquilo que é certo, aquilo que é errado. E muitas vezes, até mesmo nós que estamos na igreja, nós ouvimos e nós reproduzimos muito mais a cultura que nos cerca do que os princípios bíblicos. E aí a gente fica confuso, e muitas vezes a gente nem sabe o que está na Bíblia, o que não está, acerca dessas coisas mais práticas, acerca da família. Então as nossas impressões, as nossas decisões, os nossos conceitos acerca da família, muitas vezes são mais da nossa cultura do que extraídos da Bíblia, da Escritura. A grande marca dessa cultura nas nossas vidas, irmãos, tem sido uma coisa chamada individualismo. Nós temos sido formados para ser individualistas. Nós temos sido formados para ser pessoas que vivem para satisfazerem seus desejos pessoais. Nós temos sido uma geração de pessoas totalmente formadas para viverem perseguindo a realização pessoal. A gente cresce dentro dessa escola, né? A gente assume esse pressuposto de que o mais importante da vida, irmãos, aquilo que deve mover a nossa vida, a nossa grande motivação da vida, deve ser a busca pela felicidade. Nós devemos buscar a felicidade. A nossa grande missão nessa terra é sermos felizes, é conseguirmos alcançar a felicidade. A gente pensa que isso é verdadeiro, a gente pensa que isso está na Bíblia. A gente pensa que Deus nos criou para sermos felizes. Esse é o grande objetivo da vida humana. Mas não é. É isso que nós já começamos a ver lá na semana passada. Deus não nos criou para que a gente corra atrás da felicidade. Não é esse o objetivo da criação. Mas essa grande marca que está aqui dentro de nós, irmãos, tem nos feito muito mal. Ela vem nos fazendo sofrer muito. Uma geração que persegue a felicidade é uma geração muito triste, não é? Esse retrato que a gente faz da nossa sociedade hoje, se nós olharmos com cuidado, com honestidade, com humildade, nós vamos ver que nunca houve uma geração tão triste, com com quantidade enorme de suicídios, de pessoas infelizes. Nunca houve uma geração tão rica e nunca houve uma geração tão triste. Irmãos, é importante a gente entender que essa necessidade que a gente tem
é isso que a gente pensa que é Deus que colocou dentro de nós, é na verdade uma marca dessa cultura. E na verdade coopera contra a obra de Deus nas nossas vidas. Nós não devemos buscar a felicidade. Né? Pode ir mais um, Clebson? Isso, se a gente olhar essa cultura que fala essas coisas, a gente também disse que de 50 anos para cá ela tem se declarado como inimiga mesmo, publicamente, da família, dos princípios bíblicos, da moralidade cristã. Né? A cultura que nos cerca é uma cultura mundial. Tem aí algumas coisinhas nesse slide aqui atrás, né? Essa frase, decreto, o estado de felicidade permanente, é uma frase que foi muito usada lá naquela manifestação de 1968. O ano de 1968 é um marco, irmãos, na nossa história contemporânea. Em 1968 aconteceu muita coisa. Na década de 60, a gente sabe que ela é uma década de grandes revoluções, de levantes e mudanças na sociedade. Mas nesse ano, aí, 1968, aconteceu o maio de 68, lá na França. Aquelas revoltas estudantis, né? Os estudantes nas ruas. E não foi só lá em Paris, foi em Praga, né? A Primavera de Praga, também em 68. Irmãos, no mundo inteiro, no Brasil, o ano de 68 no Brasil, foi o ano do AI-5, foi o ano em que aquele estudante foi morto lá no Rio de Janeiro, foi o ano das grandes manifestações populares e estudantis também no Brasil. O que acontece, né, nessa frase, esse decreto? Né? Lá na França, as pessoas estão querendo romper com tudo, né? Partindo ali dos jovens, das universidades, eles querem romper, porque para eles, irmãos, para eles nesse momento, o homem precisa mesmo ser feliz. Ele foi criado para ser feliz. E tudo aquilo que impede a felicidade humana deve ser combatido. Tudo aquilo que trabalha contra a felicidade humana deve ser rejeitado e tratado como inimigo. Então, instituições e tantas outras coisas que remetem a uma ordem antiga, à tradição, precisam ser combatidos. A partir de 68 se torna muito forte na cultura, né? E de lá para cá a gente vê que essa coisa piorou muito. Esse cartaz aí está escrito... Bom, deixa eu falar que o meu inglês não é bom, mas o mundo inteiro está assistindo. Em 1968, pela primeira vez, o que acontece? Existe um satélite que liga o mundo inteiro, conecta o mundo inteiro ao vivo. Foi aí que a gente começou a ficar sabendo de uma tal de televisão. Ela começou a contar. Então, os estudantes aqui do Brasil olhavam na televisão o que estava acontecendo lá na França, e eles falavam, está vendo? Né? Olhavam o que estava acontecendo lá em Praga, e em Portugal, e na América Latina, em Cuba. O mundo todo estava ligado, o mundo todo estava sabendo. Então, é uma cultura, irmãos, que a partir dessa década passa a ser uma cultura mundial. É algo global, é algo universal. Essa cultura que hoje nos forma, nos envolve, nos cerca, é uma cultura do mundo todo. E ela começou, de fato, a mostrar para que veio, mais ou menos aí na década de 60, a partir do ano aí de 68. E existia nesse momento, irmãos, pode ir mais um, Clebson? Aqui, né? Essa sensação, irmãos, de que a gente precisava romper para ser feliz. Só era possível ser feliz na vida, no amor, se a gente rompesse com o casamento. Porque o casamento é prisão. O casamento, ele é opressor. O casamento quer enjaular o amor. O amor precisa ser livre para ser feliz. A família, instituição, ela é opressora. O jovem, para ser feliz, ele precisa se desprender dos pais, precisa se soltar, precisa ser livre no mundo. E de repente a gente começou a ouvir muito falar dessa tal de liberdade.
A liberdade é, então, o grande fator da felicidade. Para que a gente seja feliz, a gente precisa se libertar de tudo aquilo que nos oprimia, e a família, e o casamento. Esses princípios estão no centro dessa ação que precisa começar a acontecer a partir daí, irmãos. Existe uma necessidade muito grande, humana, de ser feliz. E aí a gente começa a procurar, bom, eu casei para ser feliz, não estou feliz no casamento? De quem é a culpa? Do outro. De quem é a culpa? Do casamento. Então vamos tirar o casamento. Mas o que acontece com o homem que descasou? Ele continua infeliz. Aí ele casa de novo, mas ele continua infeliz. O problema então, parece que é mais profundo. Parece que ainda precisa de mais liberdade. Parece que ainda falta dar alguns passos. E esses passos começaram a ser dados ali, né, mais ou menos nessa época. Eu trouxe essa frase, irmãos, essa fala dessa mulher, Judith Butler. Ela é uma filósofa lá dos Estados Unidos. Ela defende algumas ideias que vocês vão ver que faz muito sentido, baseado nisso que a gente está falando. Olha só o que ela fala. Nós agimos como se este ser um homem ou este ser uma mulher fosse, na verdade, uma realidade interna, ou algo que simplesmente é uma verdade sobre nós. Na verdade, trata-se de um fenômeno que tem sido produzido todo o tempo. Que tem sido produzido todo o tempo e reproduzido todo o tempo. Não sei se você entendeu o que ela está dizendo aí, mas ela está falando o seguinte. A gente precisa, né, e baseado nessa cultura, a gente precisa se rebelar, nós precisamos nos libertar de tudo aquilo que manda em nós, tudo aquilo que exerce autoridade sobre nós. Aí lá vai a autoridade bíblica, a autoridade teológica e todas as autoridades, familiar. A gente precisa se rebelar contra essa autoridade, porque a gente precisa se libertar. Partindo desse princípio, irmãos, tudo aquilo que é imposto, a gente precisa, para ser feliz, a gente precisa se libertar de tudo que é imposto. Nós seremos felizes quando a gente se libertar disso. Também em relação à natureza. O que ela está falando? Essa é a grande discussão em torno do gênero. Hoje se discute muito a questão do gênero, questão do ser homem e do ser mulher, questão da masculinidade e feminilidade. Não é verdade? Você tem se dado conta disso? De todas essas discussões nessa área? Mas isso nasce, irmãos, dessa inquietação que a gente recebe dessa cultura, de que a gente precisa se libertar. E eu não vou obedecer à natureza. Se eu nascer como um homem, quem vai decidir se eu vou ser do gênero masculino ou feminino sou eu. Porque eu só vou ser feliz quando eu assumir o controle da minha vida. Eu preciso me libertar de todas essas cadeias. E por incrível que pareça, irmãos, parece que não, mas as pessoas hoje, elas se levantam contra tudo e todos, inclusive contra a natureza. Elas falam, não é a natureza, não são os genes que vão determinar se eu sou uma coisa ou outra. E é o que ela está dizendo, né? Ela fala assim, olha, a gente age, segundo ela, como se o ser homem ou ser mulher, as características masculinas e femininas, ou como a masculinidade e a feminilidade, fossem coisas que a gente herda, a gente recebe dos pais e da natureza e da história e da tradição humana. Mas ela fala, isso não é verdade. Não é verdade. A gente precisa se libertar disso porque, na verdade, trata-se de um fenômeno criado por alguém. Essa forma de ser homem, essa forma de ser mulher, foi algo que alguma cultura em algum momento criou e depois as outras começaram a reproduzir e a gente pensa que essa é a verdade acerca do ser humano. Mas não é. A verdade acerca do ser humano é que ele precisa
desenvolver a sua própria identidade. Ele precisa, livre de todos os conceitos e todas as imposições, sejam elas sociais ou naturais, decida o que ele vai ser, como ele vai ser. Vocês estão entendendo, irmãos? É uma questão muito complexa. É algo, mas a gente precisa entender que já é o grande objetivo da educação mundial, cultura mundial, educação mundial. Já é o grande objetivo da escola no mundo, colocar isso na cabeça das crianças. Que elas entendam que elas não precisam seguir aquilo que o corpo delas está dizendo, aquilo que a natureza diz. Elas precisam se libertar de todo determinismo. Ela é livre para escolher e para ser o que ela quiser ser. Decreto da felicidade, né? Decretamos felicidade permanente, constantemente. Vocês estão entendendo, irmãos? É complicado, né? E a gente entra nesses assuntos, a gente sabe que às vezes a gente nem tem muito tempo para trabalhar todas essas coisas. Mas vamos lá, né? Mas hoje nós vamos tratar do papel da esposa e do marido. É por isso que a gente está falando disso. Para a nossa cultura, não existe mais isso. Na verdade, isso nunca existiu. Isso era uma coisa que as pessoas pensavam que era verdadeiro, mas nunca foi verdadeiro. Esse jeito masculino, esse jeito feminino, foi criado por alguém em algum momento. Isso não é a verdade sobre o ser humano. Nós precisamos nos libertar disso. Então, aí sim, seremos felizes. Já não chega a se libertar da família, do casamento, porque isso tudo, irmãos, já vem acontecendo na história. Da paternidade, da maternidade. Agora, a gente precisa se libertar do que a natureza diz, irmãos. Lembra lá em Romanos, Paulo dizendo que a natureza testemunha, a natureza revela a Deus. Então não ouça nem a natureza. O importante é o que você sente. O importante é a felicidade que você tem que cultivar no seu coração. E aí, essa cultura, ela se opõe a tudo que não seja isso, irmãos. Ela trata tudo como inimigo, quem discorda disso. E aí eles olham para esse modelo tradicional de família, eles olham e eles chamam de conservador, de reacionário e tudo mais, daí para trás, né? Complicado. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Será que nós temos o que dizer? Pode ir mais um, Clebson? Será que ela tem para dizer, né? Era uma vez um marido e era uma vez uma esposa. Pode mais um? Efésios 5, capítulo 5, versículos de 22 até o 33. Lembra, para ser feliz você precisa romper com os valores e as instituições já estabelecidas. Essa é a norma da felicidade dessa cultura. Então, Efésios capítulo 5, de 22 a 33. Versículo 22, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor. 23, né? Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Que o seu corpo, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou a seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. No versículo 30, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Irmãos, esse texto aqui é um texto
que se é ruim falar de casamento, hoje envolvidos nessa cultura, é muito pior a gente falar sobre papéis definidos para homem e para mulher. Sobre um padrão estabelecido para homem e para mulher. Esse texto aqui, as pessoas não querem mais saber de lê-lo, né? Porque ele começa de uma forma gritante, ele é muito indigesto, né? Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. E hoje é difícil ler esse texto, as pessoas fogem dele, né? Fogem do que esse texto está dizendo. Mas eu queria que a gente parasse aqui um pouquinho hoje, irmãos, para que nós pensássemos um pouco a respeito do que esse texto tem a dizer para essa nossa geração, para nós que estamos nessa geração e para essa geração que a gente está vivendo. Né? Existem padrões, baseados, né, nessa introdução, baseado no que a gente acabou de ler, existem padrões previamente estabelecidos. Existe um jeito certo de ser homem, um jeito certo de ser mulher na sociedade, irmãos? Existe? O que você acha? Existe um jeito de ser homem, um jeito de ser mulher já estabelecido e todo mundo tem que se adequar a esse jeito de ser? A Bíblia, a cultura às vezes trabalha, né? O jeito do homem, o jeito da mulher. Antigamente o homem usava chapéu, usava terno, hoje o homem usa chinelo e tudo mais. Mas será que a Bíblia tem a dizer, será que esse texto ele está dizendo isso? Que existe um lugar da mulher e um lugar do homem na sociedade? É isso que o texto está falando? Não é isso que o texto está falando. Não é isso que ele diz. É isso que a gente vai tentar trabalhar aqui nessa manhã. A Bíblia não fala que existe um papel a ser cumprido pelo homem e pela mulher na sociedade. A Bíblia não fala que existe um jeito certo de ser homem e um jeito certo de ser mulher. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que existe um jeito certo de ser humano. A Bíblia fala que existe um jeito certo de ser humano, de ser gente. Você está entendendo? Porque a Bíblia sempre, irmãos, ela fala que os gêneros, homem e mulher, feminino e masculino, são na verdade duas partes de uma coisa só. É divisão, são duas partes de uma coisa só. Por isso não existe isso, aquele é o lugar dele e aquele é o lugar dela. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que os dois precisam estar juntos, porque juntos eles são completos, juntos eles são inteiros. É isso que está escrito em Gênesis. Deus criou o homem, Deus criou a humanidade, homem e mulher criou Deus a humanidade. Ele tira do homem uma parte, essa parte que sai do homem é a mulher. O homem olha, você é parte de mim, osso dos meus olhos, dos meus ossos, é carne da minha carne. Nós somos uma coisa só. Você está entendendo, irmão? Minha irmã? Deus não estabeleceu hierarquia, Deus não estabeleceu lugar. Deus estabeleceu que o ser humano precisa cumprir a sua vocação de ser humano. E para isso, aí sim, esse texto entra, né? Pensando na unidade, pensando no matrimônio, pensando no casamento, na família, aí sim, dentro da família, dentro da unidade, dentro dessa uma coisa só, dentro dessa uma só carne, existem ali papéis da esposa e papéis do marido. Não é papel do homem e papel da mulher na sociedade. É papel do marido no casamento e da esposa no casamento. Esse texto fala para maridos e esposas. Você está entendendo? Pode ir mais um, Clebson?
E aí, irmãos, a gente voltando aí para esse texto, vamos pensar um pouco nele. O que ele tem a dizer sobre o papel do marido no casamento, o papel da esposa no casamento. Quando a gente olha para esse texto, vamos voltar aqui, desculpa, irmãos. A gente volta para esse texto aqui. O apóstolo Paulo, quando ele vai tratar dessa questão, que já era uma questão complicada na época dele, não era uma questão fácil de lidar, também na época dele, quando ele entra no assunto, ele escreve uma carta para a igreja lá de Éfeso. A igreja de Éfeso ficava numa cidade lá da Ásia Menor, chamada Éfeso, né? A igreja de Éfeso ficava em Éfeso. Essa cidade, irmãos, era uma cidade grega, de cultura grega e romana. É uma cidade que nunca tinha tido contato algum com a lei de Moisés e os princípios usados na revelação de Deus para o povo de Israel. Eles não tinham contato com essas coisas. Era uma igreja totalmente envolvida ali numa cultura pagã, totalmente pagã do império. E a igreja começa a acontecer ali, e as pessoas se entregam a Jesus, e de repente elas começam a viver a fé em Jesus, e a fé que eles têm em Jesus começa a exigir que eles mudem a conduta deles na sociedade. Começaram a mudar a vida prática, e eles escrevem para o apóstolo, eles têm dúvidas, o apóstolo escreve. Depois dele falar sobre os princípios, sobre a parte teológica e a grande aula que ele dá em Efésios até o capítulo 4, ele vai entrar no capítulo 5, irmãos, para a questão prática, para a forma simples de viver da igreja, como a igreja deveria viver. E ele vai abordar, em primeiro lugar, como deve se comportar o marido e como deve se comportar a esposa. Naquela época, a gente tem um problema, né? Histórico. A gente sabe que naquele momento a mulher não valia nada, praticamente nada naquela sociedade. O homem era supervalorizado. Isso para os gregos, irmãos, para os gregos. O próprio Aristóteles, ele que é uma pessoa, uma das mais inteligentes que já existiram, esse homem dizia que as mulheres elas não tinham capacidade mental de fazer nada além de obedecer o homem. A mulher não tinha condições de pensar, de decidir. Até algum pouco tempo atrás aí, as pessoas pensavam que porque a mulher tem um cérebro menor, né, questão de anatomia, ela é menor e mais leve, ela era inferior. Para os judeus a mulher não tinha alma, enfim. Essa era a sociedade que estava recebendo o evangelho de Jesus, que precisava ser transformado, né? Na vivência ali, o amor de Deus e o amor entre os iguais e amar o próximo como a si mesmo e fazer com o outro aquilo que você espera que seja feito consigo mesmo. E você então começa a viver todos esses desafios da fé na prática e você sente que precisa mudar a sua prática. E de repente ali, peraí, mas a mulher também? Mas a mulher não tem alma, mas a mulher é inferior, mas a mulher é incapaz, ela também, né? A gente começa a enfrentar, a igreja começa a enfrentar esses desafios, então o apóstolo Paulo escreve, mas se nós formos ver aqui, irmãos, a gente reparar esse texto, a gente percebe, né, todos esses versículos que nós lemos, volta um pouquinho para trás, Clebson. Isso aí, né? Do versículo 22 até o 33, ele usa 3 versículos para falar do papel da mulher. Ele começa falando da mulher, ele começa falando que o papel da mulher é se sujeitar ao marido, ele usa 3 versículos. Depois, ele vai usar todos os outros versículos, que são 8, né? 8 versículos. É isso. Ele usa todos os outros 8 para falar do papel masculino, para falar da responsabilidade masculina no casamento. A gente precisa entender que quando a gente quer entrar numa questão delicada, num assunto delicado, a gente começa essa conversa pelo lado mais fácil, não é verdade? Então, a gente percebe que o grande objetivo de Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele escreve esse momento, não era tratar da sujeição feminina no casamento. Porque isso já era culturalmente presente, né? É isso que eles viviam. A mulher era realmente sujeita ao marido. E pronto.
Mas a gente percebe que o grande objetivo de Paulo, ele começa falando da sujeição feminina, mas ele já logo em seguida, ele parte para falar do amor sacrificial masculino. E esse então, ele dedica mais tempo, porque aí ele entra realmente no X da questão, para aquela sociedade. Agora hoje, irmãos, a gente precisa inverter isso, porque hoje a gente vai começar falando dos homens, e vai deixar as mulheres para depois. Né? Pode ir para frente, o Clebson, mais um, aí, mais um, isso. Deu para entender? Porque hoje é muito mais difícil, irmãos, a gente falar que as mulheres devem estar sujeitas aos maridos. Será que você consegue entender que esse versículo, mulheres estejam sujeitas a seus maridos, hoje, na sociedade que a gente vive, né? Pensando no homem moderno, no homem contemporâneo e na mulher moderna e contemporânea, parece que isso aqui não faz sentido. Parece que esse princípio é para gerações passadas, antigas. Não tem muito sentido a gente viver isso hoje. É por isso que nós vamos começar falando do papel do homem. É importante. Maridos, então vamos lá. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. De acordo com a palavra de Deus, irmãos, homens, né? Existe sim um jeito certo de ser marido. Não é jeito certo de ser homem, masculino, macho, não é nada disso. Existe um jeito certo de ser marido. Estabelecido pela palavra de Deus. Aqui nesse texto de Paulo aos Efésios. O jeito certo de ser marido, o padrão a ser seguido pelos maridos, irmãos, é o padrão de Cristo, do amor de Cristo. Maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Vocês devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Irmãos, como o nosso mundo precisa disso, de maridos que amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. A gente fala muito de ausência da figura masculina nessa cultura. Mas não é isso que está acontecendo. A gente tem muito a presença masculina na cultura. O homem é grosseiro, né? É o cara que manda, é o cara bravo, é o violento. A gente sabe o que é. Não existe ausência da figura masculina na sociedade. O que essa sociedade clama, ela precisa desesperadamente, é que nela existam maridos que amem as esposas como Cristo amou a igreja. Esse texto não é machista. O apóstolo Paulo não era machista. O mundo precisa de homens que amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Como é que funciona isso, irmãos? Que tipo de amor é esse? Em primeiro lugar, o papel do homem é o papel estabelecido por Deus através do amor, mas não é qualquer amor, é o amor com o qual Jesus amou. Então a referência, a nossa grande referência, o nosso grande padrão é o amor de Jesus em relação à igreja. A gente olha para Jesus e nós precisamos imitá-lo. É por isso que na mesma carta aqui de Efésios, lá no capítulo, aqui no 5, lá no versículo 1, está dizendo: sede, pois, imitadores de Deus. Nós precisamos imitar a Deus. Deus é a nossa referência. A gente precisa entender, irmãos, e essa sociedade precisa entender, que a nossa relação com Deus, ela vai influenciar nas nossas relações.
humanas. As pessoas pensam que elas tiram Deus do mundo, elas tiram Deus do coração das crianças, tiram Deus dos livros, das escolas, elas tiram Deus e elas pensam, e elas ainda buscam, né, algum sentido, elas querem encontrar pessoas que amam, mas só há sentido no amor, esse amor humano, na medida em que nós o relacionamos com o amor de Deus para conosco, né? É importante a gente entender isso. Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. É por isso que nós o amamos. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Aí, essa é a missão do marido. Maridos, essa é a sua missão. É isso que Deus espera que você faça e cumpra. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Ele amou a igreja? Ele a si mesmo se entregou por ela. Ele se sacrificou por ela. É amor sacrificial. É amor que oferece a si mesmo. É disso que o mundo precisa. É disso que as mulheres hoje, que são autônomas, né? que estão livres, que trabalham, elas precisam de maridos que as amem como Cristo amou a igreja. E aí a gente parte para o segundo ponto. Mulheres, aí a gente vai lá para o papel feminino. Porque o papel feminino, ele lembra o papel humano da relação Jesus-igreja. Que é uma resposta. É uma resposta, irmãos. É uma reação. É uma reação diante do amor sacrificial do marido. Só faz sentido, né? E ali, mulheres ou esposas, sujeitem-se aos seus maridos. Paulo não disse, mulheres, se sujeitem aos homens. Não, isso não é bíblico. Isso é da cultura humana, do pecado humano. Está escrito, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Quem são os seus maridos? São aqueles que estão dispostos a morrer. Estão dispostos a entregar a vida para que você seja feliz. Estão dispostos a sacrificarem-se a si mesmos para garantirem a tua felicidade, a tua integridade. Né? Por isso que ele fala das vestes. Ele quer entregar, como Jesus, uma noiva perfeita, adornada, sem mancha, sem ruga. Ele vai cuidar, ele vai dedicar a vida para a felicidade da esposa. E é por isso que as mulheres respondem a esse amor. Assim como nós respondemos ao amor de Cristo, respondemos ao amor de Deus. Ele nos amou primeiro. Por isso nós o amamos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a mulher se sujeita se ela é amada antes de tudo. O mundo precisa de famílias assim, de casais assim, irmãos. O mundo e a nossa sociedade carecem de casais assim. Não é verdade? Você está entendendo? Que exerçam essa vocação bíblica. Né? A gente vê por toda a Bíblia, irmãos. A gente não vai poder ficar falando muito aqui. Mas essa necessidade que as pessoas hoje têm, né, de valorizar individualismo, e as mulheres competem com os homens, a gente vê isso em toda parte, essa coisa da emancipação feminina, por todos os lados a gente percebe isso, essa competição, essa briga, nós contra eles, isso não faz sentido para a Bíblia, a gente nunca vai ser feliz assim, ninguém jamais vai ser feliz assim. Nós seremos felizes na medida que nós entendermos que nós somos criados uma coisa só. A plenitude da vivência humana está na convivência e na unidade. Nós estamos em sermos um só. E o casamento, ele é um retrato disso, irmãos. Ele é uma ilustração disso. É disso que o mundo precisa, irmãos. Não adianta, às vezes, a gente quer brigar, a gente quer ir na televisão, a gente quer brigar com o pessoal que defende outras coisas, né? Que defende essa cultura. A gente quer
fazer tanta coisa. Mas o que esse mundo precisa é de entrar em contato com casais assim, irmãos. Homens que cumprem a sua vocação. Mulheres que cumprem a sua vocação. De se sujeitarem. E na medida que esses casais eles vivem essa relação, então aí a gente conhece o ser humano de verdade, que foi criado por Deus. Aí nós desenvolvemos então a possibilidade de alcançar a felicidade, irmãos. Não é na disputa, não é no individualismo. A Bíblia fala muito de amor, a Bíblia fala muito de unidade, a Bíblia fala muito disso. E o casamento cristão, o papel do homem, o papel da esposa, na espiritualidade cristã é isso. É um depender do outro. É completar, irmãos. É completar, é um completa o outro. Não é revanche, não é oposição, não é competição. Um completa o outro. E aí a coisa fica linda. Eu acredito que ninguém vai rejeitar quando isso começar a acontecer de verdade. Quando os homens de Deus amarem as suas esposas como Jesus amou. E abriu mão da sua vida, abriu mão dos seus sonhos, objetivos. Ele abriu mão de si pela outra, né, que é a noiva, a igreja. Assim é o marido, ele abre mão de si, dos seus impulsos, das suas inclinações carnais. Ele abre mão de tudo porque ele ama e ele sacrifica tudo pela esposa. E a esposa aí, ela vai não se colocar debaixo do marido, mas ela vai usar todo o potencial que ela tem, toda a força, essa força feminina que a gente conhece, toda essa potencialidade, essa capacidade em função da unidade do casal, né? Quando ela se sujeita, ela se submete à missão que está sob a missão do marido, e o marido se entrega para a esposa. A gente tem o ideal bíblico, irmãos, do casal. Nós temos o ideal bíblico, e é esse ideal que nós precisamos perseguir. Amém? Deu para entender? A gente precisa, antes de qualquer coisa, irmãos, viver isso, né? A gente precisa viver. Falar menos e viver mais. O mundo precisa disso. Amém? Escolheu um caminho muito estranho para a redenção, Sr. Devine. E também muito, muito longo. São tantas promessas que a gente faz e depois quebra. Por que acha que as pessoas se casam? Paixão? Não. Que interessante, eu achei que fosse romântica. Então, por que é? Porque precisamos de uma testemunha para a nossa vida. Há 1 bilhão de pessoas no mundo. Que importância tem a vida de cada pessoa, na verdade? Mas no casamento, você promete se importar com tudo. As coisas boas, as coisas ruins, as coisas terríveis, as coisas comuns. Com tudo, sempre, todos os dias. Você diz, a sua vida não vai passar sem ser notada porque eu estarei lá para notar. Sua vida não ficará sem testemunhas, porque eu serei sua testemunha. Pode usar essas frases se quiser. Claro que vou. And you can sing me anything. The book of love is long and boring, and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know. But Dança comigo, Sr. Clark. when you give me things, and you ought to give me wedding rings. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from.
some of it's just transcendental. Eu gosto das cores, são muito bonitas. Mas eu estou um pouco preocupada é com a iluminação. A gente devia mudar. But I love it when you sing to me, and you can sing me anything. Só uma rosa. É linda. Por que não foi à festa? Porque para dançar você precisa de um par. E o meu par está bem aqui. Beverly, dance comigo. Mas eu não sei. Sabe Eu sim, não sei. você dança comigo há 19 anos. Eu não conheço os passos. Eu te ensino. Aqui? Agora. You ought to give me wedding rings, and I